esse mundo que a gente está vivendo hoje, Dorinha, a IA, quem grita mais, ela premia, né? Ela leva as informações para todo mundo. Quem põe mais conteúdo, mesmo que seja raso, ela distribui mais. Então eu fico pensando que evento que nem o seu, que tem curadoria, tem responsabilidade, leva um conteúdo mais assertivo para quem quer maternar ou paternar, é isso mesmo? Porque a maternagem, ela envolve homens e mulheres, avós e avós, amigos e escolas. É tudo o que acontece no entorno da maternidade. Porque a ideia é criar uma aldeia mesmo, né? Onde uma pessoa dá a mão para a outra. A gente não vai ter uma feira que fala só da gestante. Então fala do desejo de formar uma sociedade melhor, maternando melhor. Adoção, pet, não é só sobre aquela criança. Aquela criança, ela é compartilhada. Os ingleses falam, né, to share, né? E a gente fala compartilhar. O que é essa vida, esse entorno, ele significa? Então, esse palco de conteúdos que nós estaremos com especialistas... Peraí que você vai contar tudo. Foi só um comecinho. Não, peraí, vou comecinho, porque agora eu quero falar que eu estou conversando com a doutora... Maria Auxiliadora Budilli. Maria Auxiliadora Budilli, seja bem-vinda aqui. Nós já começamos com o tema, que você vai contar tudo isso aí. Né? Você vai falar toda essa história, mas vamos saber um pouquinho de você, né? Quem que é você atrás do jaleco aí? Conta para nós. Eu sou uma campograndense, filha de Maria Isabel e Milton, né? Uma composição de várias pessoas das minhas famílias, tanto da minha família portuguesa, italiana e árabe, mãe do Henrique e avó do Henrico. Então eu falo que essa sou eu, atrás do jaleco. Eu sou nativa dessa terra, amo essa gente e tive a honra e tenho de participar de muitos momentos que as famílias nascem. Marcantes, né? E por que você resolveu se dedicar à saúde da mulher? Não fui bem eu. Não? Não, entrei na faculdade querendo ser oncologista e fazer pesquisa em câncer de mama. Até que... Mas já está ligada à mulher. Já estava, né? É verdade. E num órgão reprodutor. Você vê? Dá amamentação. Dá amamentação. E na parte de fazer oncologia, o primeiro caso clínico eu acompanhava muito cirurgia com o professor César Galhardo, com o professor Adalberto, com o professor Guido. Mas quando entrei... O Galhardo era ginecologista? Era meu chefe de residência, né? O professor César. E professor Ney. E a primeira paciente, eu participei de várias cirurgias, mas a primeira que o Dr. César pede para que eu fizesse o cuidado no pós-operatório. E eu tive que encarar essa mulher mastectomizada, a mãe dela ao lado, os problemas ao lado. E fiquei a mãe dela me consolando. Eu, uma jovem de 22 anos também, né? E um outro professor, ele começa a ver que eu saía dos partos muito animada, muito feliz, com muita história para contar daquele parto. Ele falou assim: Maria, você não viu, Maria? Você é da obstetrícia. E foi assim. Então não foi uma coisa que eu escolhi. Eu já fazia parto, já fazia plantão de muito tempo, mas eu achava que eu fosse ser oncologista e a obstetrícia me escolheu. E esse caso que você contou foi o que mais te marcou na sua carreira, não? Foi, porque foi o divisor, né? Porque eu passei os 6 anos da faculdade estudando tudo de oncologia, aí eu ia para curso da Unicamp, à época era o professor José Aristodemo Pinotti, que era o titular lá, e ele era mastologista. E eu tinha toda aquela parte de estudar para ser mastologista. A gente não falava mastologista, na época era oncologista, hoje tem a masto, né? E a ideia era seguir a São Paulo para fazer a C. Camargo ou para fazer a Unicamp. E aí o que me atravessou foi ter que cuidar dessa mulher depois e ver que aquilo mexeu comigo. E um outro professor muito sensível falou: Maria, você, Dorinha, você é da obstetrícia. E aquilo foi uma chave. No outro dia eu falei para a doutora Sandra Valéria que a obstetrícia é para quem não se ama muito. Ama mais os outros. O que você acha? Eu acho que
acho que é um amor que é intrínseco, né? Porque não tem como Porque tem que você se dar muito, né? participar de um parto, É. participar de uma gestação e não entrar na vida da pessoa. E a pessoa entra na sua também, a Sandra sabe disso, né? Ué, tanto que eu contei uma história aqui antes para você, de 33 anos atrás, Era que ela. não, que a Rita de, Era a Cássia Tavares é. participou. É verdade. Depois de milhares de pacientes, né? O que a maternidade ensinou para você? É um exercício. Ela é um exercício diário e de atualização. A maternidade, ela explica sobre a quebra do ego. Porque tem um filho idealizado, tudo aquilo que eu quero. E aí tem tudo aquilo que nasce. E aquilo que brotou, aquilo que nasceu, ele cresce. E essa semente, ela depende muito do que você faz por ela. Mas ela tem entorno, ela tem raiz, ela tem o vento que a direciona. Então a maternidade me explica todo dia a quebra do ego. Se não quebra o ego... Por mais que a gente idealize, talvez a gente queira estender nossos sonhos para os nossos filhos, mas eles são seres também únicos, né? Que têm os sonhos próprios, têm as vontades próprias. É nisso que você fala? É isso que eu falo. Eu acho que a gente direciona caminho, né? A mãe é o limite, o pai é o limite, é quem direciona e fala, você pode ir por ali, aqui você vai quebrar muito a cara, né? É uma escolha sua. Depois da adolescência, eles começam a treinar a autonomia. E aí, assim, o que ele gosta, o que ele fala? Porque tem também um rompimento geracional. Cada geração, ela marca uma história. E a mãe, ela tem que ser atualizada, porque a gente é mãe, para um bebê, a gente é uma mãe e um pai. Para uma criança, a gente é outra mãe e outro pai. Para o adolescente, nem se fala, porque aí chega a época da batalha, né? Não, eu não quero, eu não gosto, então eu não te admiro. E aí você tem que seguir, porque você tem que continuar a jornada com ele, até que venha a fase da autonomia. Os europeus falam, o que um filho tem autonomia? Para a gente é quando entra na faculdade. Para eles é quando eles sabem fazer a própria alimentação, se direcionar, se transportar. Então tem também o lado cultural, mas uma coisa é certa. É o lado mais natural também, né? Porque a partir do momento que você se supre, que você não precisa mais do outro, você está apto a viver sozinho, né? E a gente tem, então eu fico vendo, quando eu fui à África, era outro tipo de entendimento ali, né? As crianças, elas pertencem à aldeia, uma mãe olha para o filho da outra até chegar na casa. E assim, nós somos mais egoístas, né? Aqui os ocidentais, a gente tem aquela parte assim, o meu filho, a minha regra, a minha casa, a minha chave, e lá a aldeia, como cuida. Isso é muito importante, a gente também entender como está. Nada é certo. Até a disposição geográfica ajuda esse olhar, né? Ajuda da aldeia. Esse olhar, né? Porque ela tem aquele campo. Os indígenas também, né? Minha tese de mestrado eu faço na aldeia terena, e eles também têm isso, é circular. Circular porque você observa o entorno. Então, maternidade, cada um tem a sua, não tem regra. Agora, quando você fala assim que são várias mães, né, e vários pais dentro de uma temporalidade, isso é mais percebido, acho que pelo filho, não pela mãe, porque a mãe é sempre mãe, porque a minha mãe já é falecida, mas eu já com mais de 60 anos, mais de 50 anos, ela fala, meu filhinho. Meu bebê. Meu bebezinho. E sempre para ela vai ser, né? É. E o filho, ele tem um outro olhar. Eu lembro a minha avó portuguesa, né? Quando ela deixa de morar com a minha tia, vai morar com o meu tio. E aí eu falo, tio, mas como que é isso para você? Ele falou assim, não, para mim eu não sei o que você tá falando, porque eu tenho só uma mãe. Ela é minha mãe, ela tem 6 filhos, mas eu só tenho uma mãe. O filho tem isso, né? A mãe tem outros filhos, ou pode ter outros filhos. É minha mãe. Mas é minha mãe também, não é? É a minha mãe. Eu posso ter 5 irmãos, mas eu referencio a minha mãe, a mamãe. Então, quando meu tio falou isso, também foi um choque. Eu falei, cara, a visão dos filhos, não é? É uma visão maravilhosa, uma visão maravilhosa. E como é que surgiu a ideia do materno? Até porque, quando, né, você fala que não é só o pai e a mãe, mas são os avós, né, é toda uma família no entorno que acaba maternando e paternando, né? Como é que surgiu essa ideia do materno? Eu
estou com famílias dentro do meu consultório, dentro dos meus ambulatórios, do Sistema Único de Saúde, da universidade, há 33 anos. É mais fácil quando a gente planeja, porque ter um filho é um planejamento, não só financeiro, não só espiritual, mas também de gestão. Quem vai ficar com você? Você vai falar isso só na hora do parto? Eu quero meu marido ou eu quero a minha mãe. Quem vai dormir aquela noite? Quando tem 2 filhos, quem vai dormir com um bebê? Mas o brasileiro pensa nisso? Tá pensando. Tá? Porque a parte invasiva das outras pessoas, após a pandemia, ela começou a ser reescrita. Porque na pandemia ninguém podia ficar mais com você. Todo mundo poderia levar Covid para o seu bebê. E aí, as mães passaram por um blues puerperal mais intenso, já que elas estavam sozinhas. E os maridos com 5 dias de licença paternidade. Essa reentrada das pessoas dentro da casa dessas mães, que as crianças hoje têm em torno de 6 anos, 5 anos, ela começou a vir um outro tipo de planejamento. Como que eu quero ser ajudada? E isso, ela está sendo reescrita, é uma nova história aqui para o povo também, para o povo brasileiro. Quem eu quero, como eu falo, vai ser na hora de nascer que eu vou falar para minha sogra, eu quero a minha mãe? Né? Como falar para minha sogra? Como falar para minha mãe que eu quero a minha sogra? Então, esse planejamento é gestão Você também. tem um manual, né? Tem, mas não existe um manual que você segue. Mas existe alguma coisa que te facilita. As delicadezas, né? Quando você tem que falar, como você vai falar? Cada um se direciona à sua mãe. Eu sei que existe hoje a psicologia perinatal, que está ajudando muitas mães. Porque o obstetra, ele olha para quê? Ele olha para o crescimento uterino, ele vai ver se tem líquido, se não tem líquido, se o bebê está sofrendo, se não está. Ele olha para a parte física. Canal de parto. E aí, no meio disso, a paciente ela te atravessa com perguntas. E o que você fazia? E aí, há um tempo eu tenho pensado isso. Como é que eu fui mãe há 31 anos? Como que eu encarei aquilo? O que eu curei na minha maternidade, que eu pude ver? Então, o Henrico trouxe outro... Ele trouxe essa pauta para mim. E as minhas pacientes no dia a dia, né? Porque a gente sai num parto, tudo alegria. Neném nasceu... vai para casa e elas voltam depois de 7 a 10 dias destruídas, muitas vezes. E essa memória, o que você pode fazer para antecipar esse caminho e melhorar essa faixa? E meu filho, até 7 anos, como é que ele fica? Zé, grande maioria das mulheres, em 4 meses, está dentro do serviço de novo. Ambiente corporativo. Deixa num berçário. Como que é essa criança no berçário? Falta de planejamento... Com planejamento já ocorre isso, e com falta, então... É desesperador. Eu tenho estudado muito isso. A criança, ela vai para um berçário, o que a mãe fica? Ela fica num celular, ela fica observando onde que está essa criança, porque eu também estou na gestão, né? Eu tenho mulheres que compõem a minha equipe e que a gente até faz uma concessão, entra mais tarde, porque até pela lei está amamentando, sai mais cedo. Mas independente disso, uma mãe, ela não consegue se desplugar de um filho. E aí que é necessário você ter uma rede de confiança, que escola que você vai colocar, que berçário que vai ter, como que está perto do seu serviço. Isso tem que ser falado. Isso as empresas que saírem na frente e tiver as creches, né, juntas, vão ter... Os lactários, né? Foi lindo ver esses dias uma primeira-ministra amamentando seu filho, né, em plena audiência de trabalho, e aquela imagem parece que ela trouxe tanta atenção ao mundo, porque a Europa está encolhendo, não tem mais natalidade lá. Aqui mesmo no Brasil, na época de 70, também. Era 4 filhos por mulheres, hoje é 1,5. Então, essa taxa de fecundidade... E aí, quando a gente decide ser mãe, a gente tem 40 anos. Olha, agora eu estou preparadíssima, não é? A maternidade está chegando mais tarde para as mulheres, né? E essa parte da fertilidade... Será que eu vou chegar aos 40 anos com os meus óvulos? Eles estarão ok? Como que eu tenho que planejar antes? Porque o meu corpo está legal. Eu corro, eu faço atividade física, eu como bem...
Eu estou preparada, mas os meus óvulos estão? Tudo isso a gente vai falar com Vou congelar? Vou congelar. Então vai ter o pessoal da fertilidade, Celi Rezende, trazendo isso, né? O seu planejamento reprodutivo existe? Isso também é maternar. Então o evento ele vem para mitigar todas essas dúvidas, pendências e problemas e desafios que podem ter no decorrer da vida. Em roda de conversa. Não é uma parte professoral, porque a gente organiza e faz congressos médicos há 30 anos, mas ter o público, né, que é um público visceral, debatendo, é uma troca, né? É uma troca de saberes, e isso que a gente se propõe para que as famílias estejam ali e aproveitem os conteúdos, porque ela é uma feira narrativa. Vai falar de várias fases. É a primeira do Mato Grosso do Sul. E do Brasil. E do Brasil? Eu ia perguntar se tinha inspirado em alguma outra feira. Não, ele veio assim, algumas inspirações na Holanda, que é onde eu trouxe há 30 anos o curso do casal grávido, que a gente fez o primeiro em Mato Grosso do Sul. Então, na Holanda, isso é muito contextualizado desde o princípio, né? No planejamento, nas redes, como que elas têm um parto domiciliar, que aqui no Brasil não pode, lá agora está tendo restrição, mas mais do que o parto... Antes podia, né? Mais do que o parto, tinha uma rede absoluta, né, com ambulância na porta de casa, as obstetrizes entrando, imagina eu saindo eu fazendo residência em ginecologia e obstetrícia, chegando em Amsterdã, vendo aquilo. Então, isso vem história de tempos, e Budapeste, eu vi uma roda de conteúdo que foi absurdamente fantástica. Lógico que isso daí é muito diferente, e eu com o problema da língua, porque você atravessa a barreira da língua para tentar entender aquilo. E vários lugares, aqui no Rio de Janeiro, na Europa, que eu fui tecendo, eu não, né? Várias pessoas que estão comigo. Mas esse patchwork de vários lugares para falar assim, a gente precisa falar com a mulher, a gente precisa falar com a família, porque senão ficam mundos desligados, sabe, psicóticos, ninguém fala com ninguém. Precisa conectar as pontas. Precisa conectar. Então a Materna, ela vem como essa feira narrativa, essa história que ela une várias marcas que têm os mesmos valores e princípios. E quais as pontas que você leva para dentro da Materna para ser conectado com as famílias? Eu acho que a ética, né, o respeito e a integralidade. As famílias, elas chegam ali para elas olharem, degustarem o que pode acontecer e aonde que elas podem interferir. Porque a gente fala tanto em tela, tanto em tempo de qualidade, que dia que você parou para sentar e contar um conto? Você consegue sentar na sua casa, e não é sobre dinheiro, é cuidar do seu jardim, né? A gente aprendeu isso na pandemia também, né? É fazer a sua comida, é estar um tempo, a Regina... Mas quando a gente está avós, a gente consegue fazer um pouquinho isso, né, com os netos. Consegue, né, que você contar um conto. Você recanaliza. Mas eu lembro, assim, minha mãe contando histórias, eu lembro meu pai pegando vitrola, porque a gente traz muito isso, né? Meu pai pegando vitrola com aqueles disquinhos coloridos. Meu pai árabe, eu acho que não tem pai melhor, desculpa, né? Ele colocava o disquinho, aí ele contava a história da Branca de Neve por meio do disquinho, não sabia contar. Mas aí ele escutava comigo e ia vendo meus medos da história. Eu lembro meu pai passando isso. Lembro minhas tias me mostrando música popular brasileira, minha avó mostrando música clássica. Então não dá para fazer isso sozinho. Minha mãe fazia uma parte, minha tia fazia outra, sua mãe fazia outra. E tem um tempo para fazer isso. Eu li recentemente, né, o cara falando a diferença de você ir com um filho seu no estádio de futebol quando ele é criança e depois você ir quando ele é adulto, se você não foi quando era criança. É muito mais rico você pegar a vitrola com o disquinho, que você sorrir, não é muito bom? Se ele fizesse hoje, né, se pudesse fazer, não seria a mesma coisa. E a gente tem essas vivências, né? Eu tenho muitas vivências, assim, de imersões em lugares que meu pai e minha mãe não me levavam, mas os meus tios me levavam, né? O próprio Morenão, quando a gente era criança, né? O meu filho no Morumbi para assistir São Paulo. Então, tem que ter um tempo de reserva
para fazer coisas que não são automáticas, sabe? Passar, comprar um pão na padaria e colocar gasolina no carro e deixar a criança na tela, ou se cobrar ganhar mais, porque você acaba se cobrando no mundo material que nem sempre ele vai voltar em conforto. É né? verdade. É importante, é importantíssimo. É que tem que aprender a viver com o suficiente, né? E ter essa alegria. Eu acho que E uma poder técnica viver trazer isso. e poder viver a vida. E por que o evento gratuito? O evento é gratuito porque a gente fez collabs, coworking com várias marcas para a gente proporcionar a entrada da marca para as pessoas não terem um obstáculo de acesso. Sabe, não, eu não vou fazer agora, não vou emitir, depois eu vou ver, na hora que sair o meu dinheiro, o meu pagamento, não, isso não é minha prioridade. Então, se a prioridade é a gente fazer uma coisa que mostra muito do que a marca quer trazer, esse primeiro evento ele vem como um presente para Mato Grosso do Sul. Né? É um presente mesmo. É um presente, é um grande presente, porque ele é de um valor inenarrável e são vários amigos que acreditaram nisso e estão colocando esse presente para a sociedade sul-mato-grossense que merece, a gente merece. O que você espera que as famílias, quando saírem de lá, o que elas levem para casa? Reflexão, né? Onde eu posso mudar, onde eu posso desacelerar, onde eu posso acelerar, né? Porque a gente também vai ter lá mães atípicas mostrando as suas caras, histórias de mães que perderam filhos, né? A gente vai ter vários momentos ali que não é uma feira da alegria só. É um mundo fantástico, né? É uma feira da vida. É uma feira da vida e a vida traz dor, amor, esperança, né? A gente quer que as pessoas saiam com esperança nas famílias. Até para quando tiver dores, aprender a ressignificar ela para não moldar você. Porque a gente tem que ser... Acho que o amor, ela é o melhor ensinamento. Então eu quero que saia essa reflexão. Eu não, todo mundo que está ali, né? O preparo nunca vai ter um momento ideal. E o ideal é inimigo do bom. É verdade. Não é? É verdade. Mas você sabe que eu fico assim... feliz com a tua feira, com o teu evento, porque e o Adilson, que nós estamos gravando aqui na Estúdio A, ele fala assim uma frase muito legal, que quando você enxerga, você não desenxerga mais. Isso é importantíssimo, né? né? Então, a hora que você leva conhecimento, você, né, troca experiências, a pessoa volta para casa com, opa, isso existe, eu posso, né, pensar, eu posso fazer desse jeito. Isso é possível para mim, né? Isso é possível. Né? Muito legal. Vamos falar um pouquinho do que move tudo isso, que é a gravidez, né? A vida precisa continuar, né? E a internet, eu queria saber, no seu ponto de vista, ela informa, mas se ela assusta mais as gestantes ou não? Ela informa ou assusta mais? Ela informa, mas ela edita mais, né? Eu acho que a edição da internet é onde a gente tem que entender. Porque todo mundo coloca ali o que deu certo editado, não é? A gente chega editado. As informações, elas são importantes. Hoje a internet conecta pessoas em tudo que é lugar do mundo, os artigos, as experiências, e isso não tem volta, e eu acho que tem que ser assim, né? Você tem que ter acesso à informação, mas a informação de qualidade é a que precisa chegar. Mas o excesso de informações também pode dar um pode tilt assustar, aí, né? O excesso, tudo que é excesso, caminho do meio, que Buda falava, né? O melhor, né? A gente fica do lado de outro, é melhor o caminho do meio. Mas a internet, ela colabora, sim. O algoritmo, ele castiga também, porque você fica só num looping, né? E aí faz parte dessa nova geração trazer pra gente como sair do looping, como sair da bolha. Porque a gente vai vivendo em bolhas, né? A gente vai fazendo o nosso castelinho. Não é? E vai ficando dentro dele, né? E vai ficando. Então, assim, furar a bolha e entrar, olhar além, isso tudo a internet, ela também tem que trazer. Eu acho que vai trazer. Acho que a gente está nesse caminho de transição, sabe? E nesses 20 anos, o que você acha que a obstetrícia mudou? Nesses últimos 20 anos, começou a ter um movimento do resgate da autonomia da mulher, né? Dela poder contar a sua própria história, entender o seu próprio caminho, deixar de ser um ser passivo no seu molde materno, até para parir.
né? Assim, a medicina, ela veio, os partos das rainhas era muito esperado, existia muita mortalidade, mudou a mortalidade. Então, mortalidade materna diminuiu, depois aumenta de novo. Agora a gente fica vendo essa taxa vexatória de mortalidade materna no Brasil pela falta de acesso em vários níveis de atenção à saúde. E a gente tem que olhar isso com muita preocupação. Mas hoje a mulher, ela escolhe, ela consegue escolher. Eu quero ter esse método contraceptivo. Eu quero ter o filho com esse intervalo. Eu não quero ter só um filho, eu quero ter 3, eu quero ter 4. Eu quero parir sem analgesia, eu quero parir com analgesia, eu quero escolher uma cesárea. Então, eu acho que está voltando para a mulher a autonomia do seu cuidado. Isso é muito importante. E aquela pressão da mãe perfeita? Isso nunca vai passar, porque a mãe se culpa muito, né? Eu acho que aí tem psicólogas na nossa equipe da Materne que vai mostrar isso, né? O que é a culpa materna, como que você trabalha, porque perfeição, gente, não existe. Mas eu acho que a mulher, ela é testada muito, porque ela vive num mundo machista, ela tem que dar conta da casa, que não é reconhecido como trabalho, as que querem trabalhar fora, né, ficam com 2 turnos aí, ou até com 3. 3, né? E não é fácil, A né? mulher saiu de casa. E nem sempre o homem entrou para dentro de casa. E essa também, que eu acho que é uma transição de geração, ela tem que mostrar para a gente como a gente cria melhores meninos também, né? Mas esse é o papel da mãe. Mãe e pai. Né? Não, mãe, sim, mas a mãe está mais com o filho ali. Porque eu vejo a criação das mães, me corrija se eu estiver errado. Tipo, o meu filho, ele namora com um monte de menina, o meu filho é não sei o quê, meu filho sempre... Meu filho é o galã, né? E sempre colocando, assim, criando um filho machista. A gente tem que começar a descriar isso, né? Eu acho que foi o Javier Bardem, né, que fez uma fala importante agora sobre isso, que a Espanha, ela é um país muito machista e que ele espera que isso comece a diminuir, porque o feminicídio tem sido uma preocupação em todos os níveis sociais e de vários países. Ele tem sido preocupante. E é função da família. E onde se combate melhor o feminicídio é na Espanha. E ele fala isso, ele começa... a gente está muito preocupado. Lá em Bilbao você entra, aí você está num bar, aí tem um ônibus que pega só mulheres aquela hora. E aí o garçom explicou pra gente que a gente chegou um bando de brasileiro e a gente tudo misturado, né? Assim, meninos e meninas, homens e mulheres. E aí a garçonete pergunta pra gente se estava ok sentar com eles. A gente estava em congresso. Tá, porque aqui você pode sentar ali, uma mesa só de mulheres. Para proteger as mulheres. E aqui tem o autobus que vocês podem pedir a hora que vocês forem sair só. Então tem o que a sociedade começa a se organizar. Mas eu acho que se organizar aqui dentro, né? Organizar aquela pequena célula, organizar como você vai criar o seu filho e a sua filha com as mesmas regras, isso ajuda também, é fantástico. Mas você falou uma coisa bem legal que é do equilíbrio, porque o Jordan Peterson, ele fala que os meninos hoje estão sendo criados como meninas. Né? Então é um outro olhar. Eu acho que outro olhar. E basta a gente criar como ser humano, né? A gente cria como ser humano, tá bom, né? Respeitando as pessoas. E vamos falar de família. Qual é o papel do pai durante a gestação? Não só durante a gestação, porque eu vejo que os jovens hoje estão mais comprometidos, estão mais dentro de casa hoje, né? Essa geração aí de 25 a 35 anos está muito voltada para ter essa pauta junto com a mulher, para estar na criação dos seus filhos. Diferente de quem tem 35 mais, né, que já tinha uma atitude mais para cá, mais fechada. Hoje, compartilhar o filho, o pai começa no pré-natal, na primeira consulta, e é muito lindo. Estar junto, estar na sala de parto, criar o vínculo com o filho. Então, o pai tinha uma propaganda lá atrás que falava, não basta ser pai, tem que participar. Tem que participar. Né? O pai que ele está ao lado, porque não está ajudando. O filho é dele. Mas é né? uma realidade, porque às vezes eu ligo para alguém assim,
Ah, vamos fazer tal coisa. Ah, eu tenho que cuidar do meu filho. Não, eu vou ficar com meu filho. Ah, preciso trocar a fralda. Ou coisa que antes eu não ouvia. Eles vão participando. A gente tem um curso de casal grávido que coloca a barriga nos homens para eles saberem por que a mulher não consegue mais andar de moto com ele, por que algumas coisas para ela tá difícil, a parte física. Então, quando tem esse sensorial que hoje permite, cria relações melhores. E os pais, quando eles estão juntos, vai ter até no momento da feira, vai ter carro, vai ter test drive, vai ter itens de acessório, porque existe o mundo feminino e existe o mundo masculino. Sim. Tem uns pais de mulheres gestantes que me falam, doutora, ela já comprou 5 mantas. O que faz com tantas mantas assim, doutora? Aí, que tem uma que é para frio mais extremo, outro para um dia de calor, outro... E aí os homens, eles não entendem aquilo que o feminino toca, né? E cada um fazendo a sua parte fica melhor a jornada. E que dica que você dá para os avós e os familiares na criação para não atrapalharem? Escute o que a sua filha, o que a sua nora, o que seu filho, seu genro tem como princípio ali para criar essa criança, que é importante. Porque o vô e a avó, ele fura o caminho. Tudo bem, furar um pouquinho, mas o todo dia, quando você começa a conceder muito, ou quando você começa a querer interferir na identidade materna, é ruim, é tóxico. Vai ter problemas. É ruim, né? Porque você já foi mãe. Você já teve a sua escolha. Agora é a hora da sua nora ou da sua filha ser mãe. Ou do seu filho ser pai. Cada um tem o seu caminho, né? Então você ajuda e pergunta, como eu posso? O que é o que você quer que eu te ajude? Para que essa criança seja muito amada, não tenha um muro de não vá lá para sua avó porque ela vai fazer isso, para que essa criança tenha proteção, tenha portões abertos, mas a regra e o caminho direcionado pelo seu filho e pela sua filha. Em conjunto ali, né? Fica bom. O que você pode falar para quem está tentando engravidar? Porque às vezes eu converso com algumas mulheres que sofrem, né, por não conseguir no momento que quer. Assim, não deixa para ficar pensando em cima da hora, certo? Para você esperar engravidar, tem um período de 1 ano. Para pacientes jovens, você espera, tira um método contraceptivo, vem até 1 ano. Mas o ideal é fazer a consulta pré-concepcional, ver se está tudo bem, né? A fazer uma avaliação do seu ciclo de fertilidade, entender melhor o seu ritmo fisiológico e do parceiro, porque às vezes a mulher faz toda a investigação e o cara não vai. Então, e aí o problema está lá, né? Pode estar lá. E pode ser dos dois, também. Né? E, então, assim, não deixa para... Em cima da hora você não consegue ingresso para o show, você não consegue encontrar um ingresso para o jogo de futebol, nem para materna, então inscreva-se. E Sim. Em cima da hora, às vezes a sua fertilidade também não tá legal. Tô indo aqui para o meu penúltimo bloco com você, vamos falar um pouquinho de infância. O que realmente importa nos primeiros 1000 dias de uma criança? 1000 dias dá 3 anos, mais ou menos. O que realmente importa? Nutrição, né? Segurança e amor. O amor, ele transforma, né? Então, quando você consegue entender que o tempo, a nutrição adequada, o retorno afetivo e a criança na segurança física, na segurança alimentar, né, na falta de vulnerabilidade, é fator essencial de crescimento para esse ser humano chegar melhor até os 7, porque a neuroplasticidade é o que você ensina, o que você consegue ter de retorno. O cérebro, nesses primeiros 1000 dias, ele está ávido para poder introjetar esses ensinamentos. De nada vale todo o amor se não tem o alimento. Então, a mãe também tem que estar bem nutrida, né? A história e o leite materno é importantíssimo. O leite materno, super importante. E é outra pauta essencial, começar desde o princípio da gestação falando sobre isso, porque não é tão visceral, não é tão fácil, né? Então, quanto que você vai proteger as doenças infecciosas, as vacinas, né? As imunizações que são necessárias durante o ciclo gestacional para bloquear um vírus em chegar na sua criança. Depois, quando nasce, as vacinas nesse primeiro
momento de vida que já sai da maternidade vacinada, os 3 primeiros anos, como que tem que ser o acesso à saúde, o pediatra, né? O médico que vai cuidar dessa criança, que ele fica na neonatologia até 28 dias, depois ele passa e transita para o médico da família ou para o médico pediatra. É quase ter uma empresa, hein, doutora? É uma empresa, é cuidado. E tem isso daí, assim, a gente tem aqui em Mato Grosso do Sul uma rede de saúde muito bem desenhada, né? Mas ela tem que ser acessível. E tem que entender que a gente tem que estar lá. E qual o maior erro que os pais cometem, né? Os pais de primeira viagem, vamos dizer, né? Cometem nos primeiros meses aí com essa criançada? Eu acho que, assim, o acometimento é o absenteísmo de sono, que é muito grande, né? Então, o despreparo dos pais em ter um pouco de conforto também para si, nesse momento de dormir porque a criança, ela inverte todos os horários, né? Quem que ajuda ali? Onde há muito risco é de entrar com açúcar fácil também nesses primeiros anos de vida, né? A gente sabe que ele vai ter uma taxa maior de diabetes, de obesidade, para futuro que chega aí na frente. E tem outra coisa de segurança alimentar. Existem influencers que estão colocando whey na comida das crianças, ensinando na internet alguns alimentos que não são para essa idade, né? Então, a transição alimentar, isso é importante. E tem que ser feito com especialista, né? Com o nutricionista, com o pediatra. Não é aquele acesso fácil de uma receita que alguém que não tem experiência está compartilhando comigo. Então, isso é importante você entender que a alimentação do seu filho não pode ser experimental. E a tecnologia? Essa criançada, eu falo que o celular na mão das crianças é o Lexotan para criança, porque o guri nem pia, né? Tem horários e horários, né? Eu tenho conversado assim com algumas mães e elas falam da realidade da vida, né? Olha, tem hora que eu dou tela, porque é aquele momento que eu estou cozinhando, aquele momento que eu estou numa depilação, aquele momento que eu negocio com ele o tempo de tela. Agora você vai pegar agora tá o tal do jogo da FIFA, né? Com a Copa. Sim. Então você vai jogar aqui, é esse momento. Agora, quando você abre e permite ficar o tempo todo em tela, altera sono, altera ciclo de melatonina, altera neuropsicologia, altera endorfina na criança. Então, não pode ficar em uso excessivo de tela por N coisas. De saúde oftalmológica, que a gente vai falar com a doutora Thalita Richards, ela vai explicar para os pais os prejuízos que tem na visão da criança e como diagnostica. E quem que diagnostica? Professora. Lá da pré-escola fala, olha, seu filho. Então, essa saúde, ela tem que transitar também entendendo que a tela ajuda, mas muita tela atrapalha. Sim, até porque ele não consegue viver no mundo real e não consegue conversar com outras pessoas, fica só na bolha dele ali, né? E acaba tendo problemas quando crescer. Sérios. Vamos falar agora aqui no meu último bloquinho aqui, saúde da mulher. O que toda mulher deveria fazer e acaba deixando para depois. Toda mulher deveria fazer e acaba deixando para depois ginástica, atividade física. Porque assim, vai lá, paga a academia, passa o cartão de crédito e não vai. A massa muscular, ela vai perdendo ao longo da vida. Sarcopenia aí aos 30 anos já vai indo embora. E agora, usando análogos, então, emagrece, né? Não tem, então eu emagreci, não preciso da academia. E aí chega ali na menopausa, com pouca massa muscular, com um corpo que não tem tanta autonomia. Se eu tivesse que viver de novo, eu faria um pouco mais de ginástica. De musculação. Ginástica é tudo. Sempre fiz, né? Mas assim, é uma receita preventiva, eu tenho certeza que você faz todo ano. Depois de 40 anos, você faz mamografia todo ano também. Tenho certeza que ninguém está deixando de cuidar da saúde física, de avaliar como está, mas às vezes passa o cartão na academia e não vai para a academia. É duro. Perde 2 vezes. Uhum. Quais os exames preventivos que salvam a vida? O que salva, eu vou falar em saúde da mulher hoje, vacinação contra o HPV, que é o único câncer que é evitável por vacina. E ele tem no programa do SUS para 9 a 19 anos, homens e mulheres.
A vacinação ela deve ser feita aí depois de 19 anos na rede particular, até os 45 anos. Isso salva. O preventivo que hoje a gente faz o teste já de DNA HPV, a avaliação da mamografia após os 40 e da colonoscopia após os 45 anos. Porque o câncer retal, o câncer de colo retal, o que mais está tendo agora, né? Uma incidência elevadíssima. Não deixar de cuidar da alimentação, sangramento uterino anormal, tem que chegar, tem que ser falado. Vamos falar um pouquinho de IST, que antes era DST, agora é IST. Até para ter filho, os pais também têm que fazer os exames antes, para ver se não está com alguma infecção. Pré-natal do casal. Né? Então a gente faz todas as sorologias da hepatite, e a gente vê quem que está vacinado ou não contra a hepatite B, lembrando que a hepatite C não tem vacina, mas a gente tem que rastrear. Sífilis, aqui em Mato Grosso do Sul, endêmica, né? Então tem que fazer o teste da sífilis, a mãe e o pai. HIV, HTLV, aqui tem a doutora Ana Rita Coimbra, que a especialidade dela, ela da UFMS, é falar sobre esse vírus nas mães e nas crianças, né? Então todo esse painel de IST, ele tem que ser feito no pré-concepcional, no pré-natal, no primeiro trimestre e antes de nascer. E os pais também, eles têm que ser testados. Tipagem sanguínea e IST. Como equilibrar maternidade, carreira e saúde mental? Poxa vida. Agora ferrou, hein? Agora você ferrou. Primeiro você tem que ter saúde mental para você poder fazer a gestação da carreira e da maternidade. Saúde mental é um patrimônio que não tem preço, né? Então, qualquer coisa que é considerada luxo hoje é você estar com a sua saúde mental em dia. Terapia ajuda, entender que o seu universo é único, diminuir metas, porque a gente tem muita meta. Tem muita meta, né? Diminui as metas que você vai fazer, e você pode fazer curto prazo, médio prazo e longo prazo. Isso é a diferença da carreira. A geração hoje acha que você nasce diretor, né? Você nasce presidente, você não. Você constrói isso ao longo do tempo. E para construir é preciso planejar e é preciso coração. E a maternidade, ela entra naquele espaço que você vai se permitir errar. Porque quando você acha que você tem que ser perfeito demais, você adia demais a maternidade. E ela tem um prazo, né? A gente tem que trabalhar com prazo. E não dá para trabalhar sozinho. Então, tenha pessoas do seu lado que você gosta de viver e que te trazem também segurança. E aí você pode construir família, carreira e projetos possíveis. Agora vai acabar mesmo. Parto normal ou cesáreo? O que define? Olha, o que define é a mulher, né? O nome diz, acho que hoje está tendo muita abertura a vidas, As mulheres estão de novo abrindo caminho para ter mais de 2, 3 filhos. E aí o parto normal, ele tem que ser priorizado. Porque não dá para a gente viver com 3, 4, 5 cesáreas. Porque tem risco de vida. Então, se está tendo abertura à vida para ter mais filhos, o parto natural, ele tem que ser... Eu fico assim, admirado com o parto natural, porque a mulher tem o parto e logo ela está andando, já está, né? Ela passa, onde eu acompanhei um trabalho de parto e foi assim, muito sofrida, ela ainda após uma cesárea anterior, e aí o marido estava desesperado, né? O marido estava desesperado. Na hora que nasceu tudo, ela pegou o neném, e aí levantou... E já sai andando. Foi pra gente fazer revisão de período, e o marido olhou pra minha cara e falou assim, eu tô tonto. Então, mas quem tá abrindo, ele que tava tonto, ela tava ótima. Então, quem tá abrindo para mais filhos, que priorize o parto natural. Essa é a dica. Eu quero ter 3, 4 filhos, mas quero 4 cesáreas. Pode sofrer um pouquinho na hora de ter, mas depois que tem é uma... cesáreas maravilha. Consecutivas tem mais risco. Amamentação, qual o maior mito? O maior mito? Eu sou mulher... Eu engravidei e o meu peito vai saber lactar e eu não vou ter dificuldade. O maior mito é esse. Então, para a lactação, né, para a amamentação, é preciso paciência para atravessar aquele caminho, tá? E ela pode ser, sim, exclusiva, ela pode ser de livre demanda, né? O maior mito é você achar
que só porque você pariu, a amamentação não vai ter nenhum problema. Então comece a entender isso, comece a ter esse olhar generoso contigo. Qual o conselho que toda gestante deveria ouvir? Eu estou aqui do seu lado, posso te ajudar? Esse é um bom conselho, hein? O maior aprendizado da sua carreira? O maior aprendizado da minha carreira é ter a presença naquilo que eu estou fazendo no momento. Então, o meu maior aprendizado é viver hoje aquele momento único que eu estou ali. Então, eu não me divido. Eu faço muitas coisas, mas se eu estou aqui, eu estou aqui. Tá, e para encerrar o nosso bate-papo aqui, uma palavra para definir a maternidade. Amor. E tudo isso a gente vai encontrar na Materne. Muito amor na Materne. A gente vai estar fazendo essa primeira edição, a gente quer muito a sociedade sul-mato-grossense lá dentro, para viver, para compartilhar e, sobretudo, para ensinar caminhos, porque a gente quer aprender com vocês e quer ensinar. E quem ensina um pouco aprende muito. Vamos para lá. Com certeza, com certeza. Tem mais alguma história da Materne para contar aqui, não? Lançamento do nosso então livro. Conta pra gente aí. No dia 15 de agosto, 4 da tarde, a gente vai estar lançando o livro, né, Onde as Flores Falam, que são histórias de maternidade. E eu convido todos vocês a estarem presentes nesse lançamento, em especial as minhas pacientes que me ensinaram muito sobre maternidade. São suas flores? São minhas flores. Aqui tem uma aquarela feita por uma ilustradora. E cada paciente ela é uma flor de acordo com a história do parto. Os ipês são os que florescem no inverno, né? Foram as mulheres que pariram na pandemia, então tem as histórias muito lindas. E aqui é você? Sou eu de jardineira, que cada uma é uma flor. Eu sou você é uma jardineira, né? É, eu sou. Você é uma jardineira. Muito bom. Então deixa o convite aí para... É 15 e 16? 15 e 16, no Ondara da Chácara Cachoeira, www.materne.com.br. Bate lá, fazer minha inscrição. Emita a sua inscrição prévia. Maravilha, obrigadão. Obrigada, Zé. Valeu.